Fala pessoal, bom dia. Eu quero falar com você sobre liderança hoje, sobre cumprir o chamado de Deus para a minha vida, colocar os meus dons em ação, em atividade, fazer o que Deus quer que eu faça, trabalhar na obra que o Senhor me chamou para trabalhar. Olha esse texto, Atos 4, verso 36 e verso 37, que geralmente a gente analisa apenas o aspecto financeiro, mas tem um aspecto ministerial e do chamado de Deus muito importante nesse texto. Vamos olhar Atos 4, 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou de consolação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Pessoal, a gente olha para esse texto e a gente tira algumas lições. A primeira, o fato de eu crescer financeiramente, de eu estar bem do ponto de vista econômico, não significa que eu estou exercendo o meu ministério. Não significa que eu estou cumprindo aquilo que Deus me chamou para cumprir, trabalhando na área que Deus quer que eu trabalhe, no ponto de vista ministerial. Esse homem, Barnabé ou José, diz o texto que ele é um levita, ele é um descendente de Levi, aquela família que lá no Antigo Testamento Deus escolheu para trabalhar no templo, ajudar no serviço dos sacerdotes, cuidar da limpeza do templo, da organização dos locais de sacrifício e também cuidar da área musical. Era normal e determinação de Deus que os levitas eles ficassem ou em Jerusalém ou nos arredores, ou em algumas outras cidades ali por perto. E de tempo em tempo eles cumprissem a sua escala no serviço sagrado, no serviço do templo. Não sabemos por que a família desse homem mudou para Chipre. Sabemos que a família dele mudou para lá, porque ele é natural de lá. E ele nasceu ali. E ele continuou por ali. Ele vinha a Jerusalém de tempos em tempos para servir a Deus, para adorar. Provavelmente numa dessas vindas foi que ele teve contato com o Evangelho e veio a render-se a Cristo. Mas ele era já do povo de Deus. Ele então deveria estar ou em Jerusalém ou em alguma cidade próxima e de tempos em tempos ir para cumprir as suas escalas no serviço a Deus. E havia uma determinação de Deus que os levitas, quando Deus distribuiu a terra ali, separou a terra entre o povo dele, entre as famílias, havia uma determinação de Deus que era: tais famílias terão essa e essa parte na terra. Mas a família de Levi, os descendentes de Levi, ou seja, os levitas, eles não receberão posse, eles não receberão terra, eles não receberão herança na terra de Canaã, porque o Senhor é a sua herança. A parte deles será morar na cidade, ou nos arredores de Jerusalém, ou em algumas cidades específicas. Mas a herança deles não era terra, a herança deles era o Senhor. Este homem está morando não em Jerusalém, ele está morando não em uma cidade determinada para ele, mas ele está morando longe, ele está morando fora do seu campo de ação, está morando em Chipre e ali nessa região ele tem um campo. O que está acontecendo com esse homem? Ele está fora da atividade ministerial de Deus para ele. Ele está cuidando de posses que Deus não queria que ele cuidasse. Ele está em outro lugar diferente do lugar que Deus quer que ele esteja. E ele entende isso ao ter um encontro com Cristo, ainda que agora as coisas mudaram,
A parte do culto mudou, a liturgia mudou, não tem mais sacrifício de animal, ele entende que Cristo foi o último sacrifício. Mas ele entende que, sendo levita, ele tem tarefas para cumprir para Deus e que ele está fora deste padrão. E então ele vende o seu campo e desfaz-se daquele patrimônio. E depois disso ele vai atuar na liderança da igreja. Ele vai apoiar no acolhimento de Paulo, recém-convertido, Saulo de Tarso, perseguidor. Quando converte, a igreja tem medo do cidadão. Quem vai colaborar para o acolhimento desse homem na igreja será esse rapaz aqui, o Barnabé. Depois esse rapaz, Barnabé, ele vai ajudar a cuidar de uma igreja. Depois, esse moço Barnabé, ele vai para missões, ele vai trabalhar como missionário, inclusive junto com Paulo, em viagens missionárias. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Ele vai focar no que deveria sempre estar focado, servir a Deus. Quando você olha lá no capítulo de número 13 de Atos, fala sobre a igreja de Antioquia, onde tinham profetas e mestres, e lá no verso 2, diz que Barnabé e Saulo estavam lá entre a equipe pastoral daquela igreja, a igreja de Antioquia. E lá, após um período de jejum, de oração, de busca pelo Senhor, o Espírito Santo direcionou que ele queria enviar missionários para o trabalho no estrangeiro e em viagens para levar o evangelho. E ali foi separado quem? Barnabé e o Saulo, depois de sua conversão, o Paulo, né? E eles saíram para viagens missionárias. Esse homem trabalhou muito na área das missões. O que ele está fazendo? Ele está consertando o seu foco. Chamado de Deus para Barnabé Barnabé, você deve ser um obreiro. No Antigo Testamento, a forma de ser obreiro era de um jeito, era colaborar no sacrifício de animais, limpeza do templo e tal. No Novo Testamento, o jeito de ser obreiro é diferente. Depois do encontro com Cristo, o jeito de ser obreiro é diferente. É acolher pessoas na igreja, é trabalhar no ensino, na missão. E ele faz. Esse homem, ele está retomando o foco para ser um servo de Deus que trabalha na linha de frente do ministério, do serviço sagrado, da obra da igreja, da obra de Deus. Para isso, para servir na linha de frente da obra, para colocar o seu chamado em exercício, em ação, você vai precisar de disposição para o sacrifício. E Barnabé mostrou isso. Ele sacrificou o campo que tinha. Ele falou, não, isso aqui eu vou tirar da minha vida, eu vou abrir mão, eu vou renunciar, renúncia. Para servir a Deus você tem que estar disposto a renunciar seu tempo, renunciar até comida de vez em quando para jejuar, para orar, às vezes renunciar passeios, renunciar seu dinheiro, às vezes você vai ter que pôr a mão no bolso para ajudar alguém. E a outra coisa que ele tem é generosidade no coração. Ele se preocupa com pessoas. Quando ele vendeu o campo, ele entregou na igreja, e na igreja, naqueles dias, havia um forte trabalho de apoio ao pobre. Então, aquele dinheiro que ele entrega na igreja foi usado para cuidar de pobres, de gente que estava passando fome. Ele se preocupa com quem está na pobreza. É generosidade o nome disso. Generosidade. Disposição para renúncia, generosidade, coração generoso, coração que ajuda o outro. Ele teve essas qualidades. E ele foi cumprir o chamado dele para a vida dele, o chamado de Deus para a vida dele. E aí eu queria que você pensasse então, qual é o chamado de Deus para a sua vida?
Você está bem? Você está crescendo? Você tem posses? Você tem dinheiro? Não significa necessariamente que você tem que desfazer disso para servir a Deus. Mas significa o seguinte: onde está o seu foco agora? O seu foco agora é trabalhar, crescer, estudar, enriquecer, subir na vida? E está dando certo? Não significa que é isso que Deus quer para você. E nem significa que é só isso que Deus quer para você. Qual o seu foco, por exemplo, você que é de Bom Jardim? Qual o seu foco terça-feira à noite? Dormir, assistir série, trabalhar, sentar para receber uma boa refeição? Não significa que esse é o foco de Deus para a sua vida agora. Talvez o foco de Deus para a sua vida agora é você começar na segunda-feira, no treinamento, na verdade no domingo, assistindo a mensagem, buscando a Deus, passando pelo treinamento na segunda-feira e na terça-feira, ao invés de sentar e receber a refeiçãozinha gostosa, você servir seus irmãos. Você levar a palavra de edificação, liderar um pequeno grupo, cuidar de gente, ajudar gente. Quem sabe, pensa nisso. Deus abençoe seu dia. Vamos orar. Pai santo e bendito, onde estiver essa pessoa agora me ouvindo, assistindo, que o Senhor derrame graça nesse coração, paz, alegria, e que o teu Espírito Santo, meu Deus, fale a esse coração e convença do chamado do Senhor para esta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe o seu dia. Fique na paz do nosso Deus.